Olá, amigos da TVL, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, pelo seu canal aberto da TVL, também através das redes de TV a cabo e também através aqui das redes sociais do portal da Câmara Municipal de Vereadores. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para este programa, o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Prazer tê-lo conosco, vereador. Tudo bem? Marcão, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Meus cumprimentos a toda a equipe da TV Legislativa. Então, tivemos um bate-papo aí no final do ano, passou aí o recesso, as férias, retomando aí as atividades agora, né, não as atividades parlamentares, porque elas não param, né, mas as atividades aqui nas sessões ordinárias da Câmara de Vereadores que estão bastante movimentadas. O que o senhor espera para esse ano, vereador? Marcão, esse ano a gente quer continuar fazendo o trabalho de fiscalização, assim como a gente fez ao longo do mandato passado, mas principalmente conseguindo fazer essa ponte entre as comunidades de Blumenau, que são muitas, com diversas demandas, e o Poder Executivo. A gente não pode desprezar essa responsabilidade que o vereador tem de representar a comunidade. Então a gente faz o nosso papel constitucional, que é legislar no âmbito do município e fiscalizar, mas sempre que for possível a gente vai procurar conectar a comunidade lá na ponta com as demandas que vêm junto ao Poder Executivo. O senhor faz muito esse trabalho em toda a cidade de Blumenau, com foco muito grande também na região norte, lá na região do Badenford, onde você mora e tem toda a estrutura de familiar lá naquela região. Mas o que as pessoas pedem para o vereador? Quais são as demandas que afligem a nossa comunidade, vereador? O senhor que sente bem isso na pele? Marcão, eu falo com a propriedade de quem vem de base comunitária. Eu sou da região norte, a gente vem das regiões mais distantes de Blumenau, então a gente tem esse olhar sensível para as comunidades que ainda não são atendidas em essência diante de tudo que é demandado ou ofertado pelo poder público. Eu posso dizer que muitas pessoas esperam, por exemplo, que o vereador represente para tentar auxiliar, por exemplo, a articular a comunidade para fazer o mutirão de pavimentação. A gente tem uma lei que permite fazer pavimentações de rua pelo sistema de mutirão, só que lá nas regiões mais distantes da cidade, algumas pessoas não têm tanto conhecimento ou acesso às informações sobre como proceder. E daí procuram o vereador que vai explicar como funciona o programa, vai, porventura, conseguir montar uma reunião junto com a Secretaria de Obras para dar o passo a passo para a população conseguir participar desse programa. Esse é só um dos exemplos de como o vereador atua. Ele é a primeira pessoa que a população lá na ponta lembra quando fala-se de poder público, e é por isso que a gente faz esse trabalho de representação da população. Eu acredito que um dos maiores reclames, nem vou dizer reclames, mas demandas, as principais demandas da comunidade é justamente a informação, não é, vereador? Sim, a gente sabe que a gente vive um tempo de muita tecnologia à disposição, só que a qualificação das pessoas e o acesso à informação não veio tão rápido quanto as mudanças digitais. Então tem muita gente que ainda está na época analógica. Eu mesmo não me considero uma pessoa tão digital. Então a gente continua fazendo esse trabalho de representar as pessoas, mas sempre que possível, mostrando para elas também como elas poderiam fazer por conta própria. Boa parte das demandas que chegam até os vereadores podem ser solucionadas através dos canais mais adequados que estão à disposição da população. O processo digital dentro do Poder Executivo facilitou muito. Hoje você não precisa se deslocar até a Praça do Cidadão para fazer praticamente nenhum processo, mas consegue fazer sozinho da porta da sua casa. Esse ano a gente teve a implementação do IPTU 100% digital, ou seja, não tem mais o carnê. Vai ser um momento de adaptação, ali nos primeiros anos as pessoas podem vir a bater um pouco de cabeça, mas as ferramentas tecnológicas vieram para ficar e a gente tem a responsabilidade de auxiliar essas pessoas a participarem dessa mudança. O senhor tem utilizado muito seu mandato, utilizado muito a tribuna da Câmara de Vereadores para cobrar aí a administração municipal. E uma das cobranças que o senhor tem feito é justamente sobre as construções irregulares aqui no nosso município, principalmente em áreas públicas. O senhor está pedindo a fiscalização, que sejam mais enérgicas a fiscalização do município? Marcão, no ano passado a gente fez diversas conversas com as equipes de fiscais da Prefeitura de Blumenau que deixaram um diagnóstico triste para a nossa população. Existe uma sequência de pessoas que, porventura, venham a ser notificadas por edificações clandestinas, e quando eu falo clandestinas, edificações em cima de área de preservação permanente, áreas públicas municipais ou de outros órgãos, áreas de risco iminente, seja um barranco, uma grota, e nesses casos, essas edificações, em hipótese alguma, poderiam ser edificadas ali. E são notificados, multados,
mas nunca ocorre por parte da administração municipal qualquer ação mais enérgica para coibir isso. Não basta você só notificar e multar. Principalmente, Marcão, porque essas pessoas em condições de maior vulnerabilidade social ou quem executa uma obra em uma área de risco, ela muitas vezes não tem nem o nome limpo. Porque se ela tivesse boas condições financeiras, talvez ela não iria buscar uma área de risco para construir a sua casa. E nesse sentido, o que a gente precisa? A gente precisa, primeiro, que o poder público notifique essas pessoas. Se isso não resolver, tem que partir para uma ação mais contundente, que é demolição dessas edificações clandestinas. E daí a gente entra naquele embate moral. Mas a pessoa não tem condição de mais nada melhor do que isso. Vai ter que construir o seu barraquinho onde quer que seja, mas não pode fazer com que ocorram problemas sociais ainda mais graves. A área de risco vai ser, no futuro, contabilizada uma despesa para toda a sociedade. E é por isso que eu reafirmo, a gente tem que ter, sim, as políticas de habitação social do nosso município, visando atender essas pessoas que estão em maior condição de vulnerabilidade social. E sempre que for possível, Marcão, eu já conversei com os demais vereadores aqui, a gente deve desregulamentar as edificações do nosso município ou a ocupação do solo. Por quê? Porque quando você coloca regras demais, você faz com que o acesso à moradia fique muito caro. A gente teve recentemente um projeto vindo do governo aqui, a Câmara Municipal, que colocava alguns regulamentos a mais, por exemplo, na construção de geminados na nossa cidade. Ia fazer uma largura maior, e aqui eu quero deixar essa provocação para a população. A gente, nos bastidores, se mobilizou para que esse projeto não avançasse, então está em stand-by. Mas imagine só, se você tem condição de comprar uma casa maior, que bom. Mas tem muitas pessoas que só têm condição de comprar aquele geminado, estreitinho. Talvez não seja a moradia ideal para todo mundo, mas pelo menos é uma moradia digna e é aquela que a pessoa teve condição de pagar. E é por isso que eu digo, tem que tirar as amarras, tem que tirar o excesso de regras e não dá para a gente medir todo mundo com a sua própria régua. Que bom seria se todo mundo pudesse morar numa casa de 2 andares com piscina maravilhosa, só que não é a realidade de todo mundo. Eu estava acompanhando sua fala na tribuna nesse sentido, e o senhor colocou que a omissão leva... incentiva ainda mais as ocupações, né? As ocupações clandestinas. Né? E eu vou alentar, Marcão, a gente é procurado por cidadãos preocupados com favelização do entorno de suas residências. Geralmente isso ocorre em áreas que já têm algum problema em regularização fundiária. A gente formaliza ofícios, denúncias, requerimentos, só que a fiscalização ela já é pouca e o ato posterior à fiscalização ele é inexistente. Eu nunca ouvi falar de ação demolitória contundente no nosso município. São casos excepcionais, mas acho que deveria ser implementada uma política de demolição de edificações clandestinas e irregulares em áreas de risco. A gente não pode socializar um risco individual depois que ocorre algum desastre. E o senhor está pedindo também mais fiscalização, né? Claro, os fiscais não dão conta, até porque nos fins de semana a gente só tem regime de plantão e quem é das comunidades mais distantes da nossa cidade sabe que a maior parte dessas obras clandestinas são feitas justamente durante os fins de ano e fins de semana, onde a fiscalização é mais falha. Vereador, será feito um investimento aqui na cidade de Blumenau na construção de uma passarela e também de um porto. Né? O senhor até defendeu esse investimento aqui na cidade de Blumenau, mas o senhor defendeu também investimentos equivalentes nos bairros da cidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto. Marcão, eu jamais iria sabotar ou criticar qualquer tipo de investimento estruturante no nosso município. Eu fico feliz que a nossa cidade conseguiu ter esse crédito de conseguir um aporte de 65 milhões de reais em algo que vai fomentar a economia, a mobilidade ativa e todo o enredo aqui da nossa região central. A passarela de pedestres é um ativo que veio para ficar, muito bom, favorável, só que a minha maior crítica é nesse sentido de a gente não ver obras tão vultuosas atendendo às demandas periféricas da nossa cidade. E aqui eu quero deixar a reflexão. A administração ela precisa, sempre que for possível, medir os investimentos através de indicadores. Qual indicador se pretende atingir fazendo essa passarela de pedestre aqui na região central? A gente fala de desenvolvimento econômico, mas vamos melhorar o quê? O PIB da nossa cidade? A taxa de desemprego? Eu não consegui ver esse aspecto sendo atendido na proposta de financiamento aqui do centro. Enquanto outros pontos eu consigo mapear aqui para a população, que a gente ainda tem 41 mil moradores em ruas de barro. Então, quando a gente não sabe que indicador a gente quer atingir com algum investimento dentro da administração pública da nossa cidade, a gente começa a fazer juízo de valor individual sobre onde a gente deve fazer os investimentos. E não pode ser assim. Todas as decisões elas têm que ser tomadas com base técnica. Então, se eu falo, por exemplo, de
fazer investimentos em ampliação de escolas, a gente tem que saber quantas vagas devem ser criadas, em quais regiões. A gente precisa de indicadores para tudo, e é isso que eu vejo como carente aqui na nossa cidade, mas principalmente pelo Brasil inteiro. Os investimentos sendo feitos sem saber quais indicadores devem ser atingidos. Certo. Vereador, o senhor está defendendo aí uma mudança da lei que rege o sistema funerário aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Claro. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. É um minuto só e a gente já volta. A Câmara de Blumenau já está em ação desde o começo do ano e você também pode participar das sessões. Todas as terças e quintas-feiras, às 3 horas da tarde, neste plenário. É aqui que os debates acontecem. É daqui que saem as decisões que impactam a cidade. Venha assistir presencialmente ou pela TV Legislativa com transmissão ao vivo. E você também pode assistir pelo Facebook e YouTube. Faça a sua parte e ajude a construir o futuro da cidade. Câmara Ativa, Blumenau mais presente. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. E nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero fazer um convite para você. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós temos aqui a transmissão ao vivo das sessões ordinárias aqui da Câmara de Vereadores, tá certo? Então, essas transmissões são ao vivo, sem cortes, e você pode assistir aí no conforto da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, tá bom? Fica o convite. Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Antecedendo as sessões ordinárias, nós temos as comissões legislativas permanentes também nesses dias, terças e quintas. Então, todo o trabalho que é desenvolvido pelas comissões legislativas permanentes, você pode acompanhar sem cortes aqui através da sua TVL, o canal da comunidade. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando, batendo um papo aqui com o vereador Diego Nazato, do Partido Novo. Vereador, o senhor, o ano passado, teve uma missão muito árdua aqui no Poder Legislativo, que foi presidir e continua sendo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está apurando as questões do esgoto aqui na cidade de Blumenau. A CPI está chegando ao seu final. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de todo o trabalho que foi desenvolvido, mas o que de fato o senhor espera dar de retorno e resultado para a nossa comunidade agora através do relatório final, né? Marcão, eu me sinto muito honrado e satisfeito com todo o trabalho que foi feito pela CPI de esgoto. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores deu um show de democracia, mostrando independência e coerência com o seu trabalho de fiscalização. E eu considero que a gente teve a maior vitória que uma CPI poderia trazer, que foi a revogação do aditivo ao contrato de esgoto, o 5º aditivo que foi assinado no ano passado e foi em seguida revogado após comprovadas vantagens indevidas da ordem de dezenas de milhões de reais para a concessionária. Ao mesmo tempo, esse aditivo ele previa uma solução de caminhão limpa-fossa para 40% da nossa população, sem nenhum fundamento técnico ou econômico da sua viabilidade. Então, foi revogado e, nesse momento, a gente trabalha para avaliar outros aspectos do contrato. De lá para cá, a gente ouviu diversos ex-prefeitos da nossa cidade e no finalzinho do ano, em dezembro, a gente conseguiu mais uma informação que eu considero muito importante e relevante, que foi
o reconhecimento de que quase 40 quilômetros de tubulação que foi construída no programa PAC e programa FUNASA foram feitos e abandonados sem qualquer uso aqui no nosso município, bem como estação de tratamento, estação elevatória. E daí a gente ouvia de que a culpa dos desequilíbrios ao contrato era de que a FUNASA não tinha mandado os recursos. A gente ouviu FUNASA, a gente soube que eles de fato erraram, mas que o recurso que deixou de vir era muito pouco. Ou seja, teve muito problema de gestão, mais problema de gestão do contrato de saneamento do que falta de recursos. E de lá para cá, a gente teve diversas oitivas e finalmente, agora no início do ano, com a retomada dos trabalhos legislativos, a gente vai entregar esse relatório e, no meu entendimento, deve ser um relatório com a máxima independência, assim como todo o trabalho da CPI foi até agora. Vou seguir tendo tratativas com o nosso relator para verificar se a gente pode compreender todos os aspectos nesse relatório e entregar com a máxima responsabilidade para a nossa população. Ô, vereador, e como é que está essa questão do relatório? Deverá ser entregue ainda no mês de fevereiro? Como é que Sim, o relatório será entregue no mês de fevereiro, porque é o prazo máximo que a gente tem regimental da CPI. Ela já foi suspensa durante o recesso, ela já foi postergada conforme o nosso regimento permitia. E eu acredito que ele não deva ser um relatório que venha a intimidar ninguém, porque não cabe aos vereadores fazer nenhum tipo de juízo nesse sentido. Nós colhemos todas as evidências de eventuais irregularidades ou improbidades, a gente performa isso no relatório, mas a partir daí, nós vereadores entregamos isso às autoridades competentes. Então, se houve crime na assinatura de algum aditivo ou na assinatura do próprio contrato, por exemplo, não cabe aos vereadores da CPI fazer esse juízo de valor. A gente colhe as evidências, entrega para o Ministério Público e dali é um outro processo. À Câmara de Vereadores cabe fazer o juízo político dos atos, seja da administração quanto dos demais vereadores da nossa casa. Diante dessas evidências, o que o senhor espera, então, do Ministério Público? Eu posso fazer um comentário apenas do que eu acho que é fundamental dessa CPI. O nosso contrato ele previa 23% de cobertura no início da concessão e, na verdade, só existia 4%. Isso foi na época de 2010, todo mundo sabe quem era o prefeito naquela época, e eu fico surpreso em saber que foi feita a assinatura de uma concessão dessa magnitude, o maior contrato da nossa cidade disparado, são bilhões de reais o valor desse contrato, e como é que a pessoa assina uma concessão dizendo que existe uma coisa que não existe e não acontece nada com essa pessoa? Então isso me causa uma estranheza, talvez já tenha se passado tempo demais para que seja responsabilizado criminalmente, só que no meu entendimento está ali a raiz de todo o problema. Um contrato começou errado, então. Ele nasceu com uma mácula, essa mácula deveria ter sido diagnosticada lá atrás e os responsáveis deveriam ter sido devidamente responsabilizados à época. Se não houve a responsabilização criminal por um ato dessa mácula, como eu estou citando aqui agora, no mínimo a responsabilização política tem que vir antes tarde do que nunca. E o que o senhor acredita que deve ser feito a partir de agora? Eu acho que não só olhar para o passado, mas olhar para o futuro. Eu me proponho, inclusive, esse ano, Marcão, a acompanhar de perto as discussões do Conselho Municipal de Saneamento, porque é o contrato de maior volume que a gente tem na nossa cidade, um contrato bilionário. E, porventura, qualquer mudança que venha acontecer impacta na vida das pessoas. Então, a gente precisa olhar com uma lupa tudo o que acontece, porque geralmente acontece em portas fechadas, discussões da boquinha pequena, e a população tem que participar. Porque, por exemplo, o infame caminhão limpa-fossa, talvez ele seja a solução mais adequada para as regiões mais distantes de Blumenau. A nossa cidade tem uma população pulverizada. O que a gente não pode admitir é que nos locais onde há densidade populacional e viabilidade técnica e econômica, se coloque o caminhão limpa-fossa. Nesses casos tem que ter a rede convencional, subterrânea. Então eu serei uma voz ativa para que a gente tenha os investimentos sendo feitos na medida correta, rede subterrânea, onde existe viabilidade técnica e econômica para isso. O caminhão limpa-fossa pode ser uma alternativa, mas não uma alternativa de grande escala. Tem que ser a exceção e não a regra.
Tá certo. Vereador, o senhor está defendendo aqui na Câmara de Vereadores a mudança na legislação que rege aí o sistema funerário aqui da cidade de Blumenau. O que o senhor está solicitando e qual é o trabalho que o senhor vai fazer nesse sentido? Marcão, há algum tempo a administração encaminhou à Câmara de Vereadores uma demanda por regulamentar o serviço funerário na nossa cidade, atendendo a um pedido do Ministério Público, porque o serviço funerário ele carecia de uma regulamentação. E daí, a toque de caixa, veio um projeto que previa a concessão do serviço funerário aqui e, naturalmente, foi aprovado pela Câmara de Vereadores, já que se tratava de uma queixa do Ministério Público. De lá para cá, eu me deparei com diversos episódios por toda Santa Catarina que mostravam como a concessão do sistema funerário trazia problemas mais do que soluções. E, nesse sentido, eu reconheci que, no caso do serviço funerário, a concessão não é a melhor modelagem. Poderia parecer naquele momento que o governo encaminhou a redação, só que, de fato, o que é melhor é que a gente tenha concorrência dos serviços funerários na nossa cidade. Quando você implementa uma concessão, significa que um rol de empresas operadoras vão ter um monopólio por algumas décadas desse serviço de suma importância na nossa cidade. Então, o que eu tenho me proposto a fazer, e já conversei com o governo a respeito disso, e a gente está trabalhando no anteprojeto, é que, ao invés de uma legislação que preveja concessão do serviço funerário, nós tenhamos uma legislação que preveja serviço funerário mediante um credenciamento. Isso significa que qualquer operador de serviço funerário poderia vir até Blumenau, se credenciar junto ao município e atender livremente a população, com algumas contrapartidas. Dentre elas, respeitar a legislação que o município implementa e, principalmente, atender a população em vulnerabilidade social e as pessoas que são consideradas indigentes. Nesse sentido, quem quer trabalhar aqui precisa deixar essa contrapartida, porque a gente sabe que é um serviço sensível, todo mundo em algum momento vai precisar e, através da concessão, a gente fecha o mercado. Através do credenciamento, a gente permite que todo mundo escolha o serviço que seja mais conveniente. Tá certo. Esse, então, será um dos temas que o senhor vai abordar bastante esse ano aqui no Parlamento. Com certeza, até porque se trata de um anteprojeto, nós, como vereadores, não temos a prerrogativa de propor, ter iniciativa nessa matéria, então com certeza vai ter que ser muito conversado, porque precisará vir do Poder Executivo e depois ser apreciado pelos demais vereadores. Tá certo. Vereador Diego, muito obrigado pela presença aqui no Fala Vereador, espero contar com o senhor em outras oportunidades também. Com certeza, Marcão, pode contar comigo e comunidade, a gente segue à disposição, convido vocês a acompanhar o nosso trabalho aqui na Câmara e principalmente através das redes sociais, vereador Diego Nazato. Abraços. Vereador Diego, sucesso na caminhada. Vereador Diego Nazato, do Partido Novo, foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.